Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Quem foi o melhor time brasileiro na fase de grupos do Mundial de Clubes 2025? Esse é o assunto do vídeo de hoje e é isso que a ESPN debateu. Lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto. À frente do Palmeiras nessa análise de quem foi melhor. Eu só analisei os jogos mais difíceis, mais complicados de cada grupo. O comportamento de cada um. O Zinho fez uma avaliação geral. Sim. E na avaliação absurda. Eu só quero dizer para você que nessa avaliação geral eu concordo com o Zinho. Boa. Vamos pro intervalo, na sequência